Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, que está ali da tua palavra, a tua mensagem, ó Pai. E o nosso pedido é que o teu Santo Espírito venha completar em nossos corações a compreensão, o discernimento e trazer até nós aquilo que o Senhor quer que nós entendamos, ó Pai. Que possamos buscar cada dia mais entender os teus caminhos para andar neles, não nos desviarmos da tua vontade. Que possamos estar cada dia mais dedicados a estar debaixo da tua proteção, do teu direcionamento. É a oração que fazemos agradecidos por este privilégio. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós lemos, ele também encontra-se em Mateus 19, dos versículos 16 a 22, e Marcos 10, de 17 a 22. Porque a gente sabe que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, ou seja, eles foram escritos sob a mesma ótica, sob a mesma visão. Eles contam a história, né, o relato de Jesus, a sua passagem aqui na terra e os seus ensinamentos. Já o Evangelho de João, ele tem uma visão mais cristocêntrica, uma visão para reforçar a divindade de Cristo. Mas aqui essa passagem foi relatada nos Evangelhos sinóticos e fala de um jovem. Algumas bíblias, né, trazem aí na epígrafe o jovem rico, outras o mancebo de qualidade, né? Então a gente sabe, e é o relato que diz que ele é um jovem e ele procura Jesus para saber como herdar a vida eterna. Muito provável que esse jovem fosse um fariseu, porque quando Jesus pergunta sobre a lei, ele diz que conhece, que pratica desde que era adolescente, né? Então, ou seja, ele aprendeu, ele cresceu aprendendo a lei e aprendendo a praticar a lei de Deus, né? Mas a gente vê alguns aspectos aqui deste texto, e eu até comentei hoje de manhã, que geralmente quando se fala desse texto, a gente usa muito a questão que é o texto que vem logo após, né, a partir do versículo 24, que Jesus fala: é mais fácil um rico passar pelo buraco um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente acaba pegando-se a essa questão. Não, o rico, ele ama muito dinheiro e ele não entra no reino dos céus. E termina que a gente não busca muitas vezes a olhar o outro aspecto dessa perícope, né, dessa passagem, que é a questão da humildade de Jesus. Então a palavra humildade, e se você pegou o seu boletim aí, você vai ler um breve resumo sobre isso, ela vem do grego, que é humilis, que é a palavra que gera a palavra do português humildade, que por sua vez vem do termo humus, que significa terra, solo, né? Terra, solo, o barro, né, do chão. E aí por isso que também da mesma origem, da mesma raiz, se formou a palavra humano, a palavra homem, a palavra humanidade. E aí uma das vertentes desse termo é a palavra humildade. O que significa? É aquele que se põe em terra. Também é um significado da palavra humildade, é nascido na terra. É aquele que se coloca por baixo. A pessoa humilde é aquela que desce o nível mais baixo possível para que todos fiquem acima dela. Então, ser humilde, como eu falei hoje de manhã,
é uma das virtudes mais difíceis que a gente tem de se conquistar, por causa do perigo da soberba, não é verdade? Se eu chegar e falar bem assim, eu sou humilde demais, ou seja, eu já estou sendo não humilde, eu estou sendo o quê? Soberbo, que é o oposto de humildade. Então, a gente tem que ter muito cuidado em nossas relações, em nossa postura de vida, porque muitas vezes a gente acha que está sendo humilde, a gente acha que está apresentando uma imagem de crente piedoso, mas na verdade nós estamos sendo soberbos, nós estamos sendo arrogantes, achando os melhores, em vez de nos colocarmos abaixo, nos colocarmos em níveis da qual os outros estão acima, ou seja, os outros são mais importantes do que eu. Jesus, certa vez, ele afirmou que era humilde, ele mesmo falou, só que a gente vê que pelo teor da fala dele, foi uma afirmação pura. Se você abrir Mateus 11, de 28 a 30, você vai ver essa passagem. Ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu vos darei descanso. Tomai o vosso lugar em minha cangalha, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Jesus aqui ele estava falando numa comunidade agrícola, então todos esses termos, eram muito conhecidos para o povo na época. A cangalha, ou jugo, ou canga, é um equipamento que se coloca no ombro, no lombo do animal, do boi, do jumento, e aí geralmente coloca dois animais abaixo de uma canga, e ele vai puxando ali o quê? O arado. Ou, sei lá, tem que carregar uma carga numa carroça, e coloca a cangalha ali no ombro do animal, e ele puxa aquela carroça, aquela carga pesada. Mas por que Jesus fala isso? Ele estava concluindo aqui uma fala indignada a respeito da incredulidade de alguns lugares onde Jesus havia passado pregando, e ele fez vários milagres e maravilhas, mas o povo não se arrependeu dos seus pecados. E aí ele cita essa questão, ele usa esse termo jugo para ele caracterizar a forma que alguns rabinos estavam imputando sobre os seus seguidores cargas pesadas, pesadíssimas. A interpretação da lei era tão rígida, para você ter uma ideia, que algumas pessoas, no dia de sábado, por exemplo, não podia nem pôr o pé para fora de casa, porque já era considerado trabalho, e aí diante da lei eles estavam errados. Outros armavam esquemas aí, e amarravam um barbante no pé, o outro na porta de casa, e iam andando. Enquanto esse barbante estivesse ligado a eles, era considerado que eles ainda estavam dentro de casa. Então eles arrumavam esquemas aí, jeitinhos, para poder burlar, ou enfim, dar um jeito de fazer suas atividades sem estarem cumprindo a lei, sem estarem descumprindo a lei. Então era muito comum as pessoas ali falarem assim: não, eu estou debaixo do jugo de Gamaliel, que era um grande rabino da época. Outros falavam assim: não, eu estou debaixo do jugo de Shemai, eu estou debaixo do jugo de Hilel, que eram grandes rabinos da época, e cada um interpretava a lei de uma forma, e aí você seguia de maneira a que estivesse mais adequada à sua vontade ali. Só que eles eram opressivos, eles colocavam cargas pesadíssimas, sobre as quais eles mesmos não conseguiriam cumprir, e as pessoas ali, hoje em dia, muitas vezes não acontece isso, líderes que colocam sobre os seus liderados cargas pesadas que eles mesmos não conseguem cumprir, mas era assim já naquela época. E Jesus veio para, ao invés de trazer essa carga pesada, ele tinha o quê? Uma empatia, um amor pelas almas. E aí ele falou: vocês podem vir até mim. Jesus era considerado um rabino. Ele estudou, ele passou anos estudando, ele era considerado um rabino. Ele falou: venham até mim, me sigam,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, naquele momento ali, ele estava querendo dizer o quê? Diferente desses fariseus, desses líderes falsos aí, que estão colocando uma carga muito pesada, de maneira hipócrita, porque eles mesmos não conseguem seguir, podem vir comigo, porque eu estou abaixo de vocês. Eu entendo o peso que vocês estão carregando. E eu sou manso, eu sou calmo. Eu não vou brigar com vocês, eu não vou tratar com ignorância. E aí as pessoas assim conseguiram entender, né, o que Jesus estava dizendo com ser manso e humilde de coração. Mas voltando ao texto aqui de Lucas 18, Jesus, ele, juntamente com seus discípulos, eles estavam indo pela terceira vez a Jerusalém. Nessa parte da viagem, né, mais precisamente, eles estavam se dirigindo até Betânia, antes daquela entrada triunfal, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho e foi exaltado pelo povo, né, o povo balançavam ali os galhos de árvores e tudo mais, dizendo que ele era o rei. Então, isso aqui aconteceu pouco tempo antes. E a gente sabe que depois daquilo ali, poucas semanas, Jesus foi crucificado. Então, durante esse percurso de Jesus ali até Jerusalém, juntamente com seus discípulos, ele deixou várias mensagens ou realizou várias ações que já direcionavam para a sua morte e segunda vinda. Morte, ressurreição e segunda vinda. Ele curou 10 leprosos, ele falou sobre a chegada do reino de Deus, ele contou a parábola da viúva insistente, né, que chegou no juiz para poder ter a bênção lá para o seu filho. Ele contou a parábola do fariseu e do publicano. E imediatamente antes, foi a bênção das crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Fica ali ainda em Lucas 18. Então, tanto a bênção das crianças, quanto essa conversa com o jovem rico, vamos chamá-lo assim, aconteceu numa região chamada de Pérea. E também, naquele mesmo lugar, aconteceu ali uma reflexão de Jesus com seus discípulos sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Quer dizer, Jesus ali sabia, ele já sentia, porque aqui, gente, a gente está falando de um Jesus que naquele momento era 100% homem, mas também 100% Deus. Então, enquanto sua humanidade, ele tinha todas as ansiedades, todas as tensões, os estresses, as preocupações, os medos, as tentações que nós temos. Mas enquanto 100% Deus, ele sabia de tudo que haveria de acontecer. Porque ele se colocou o quê? Debaixo da submissão do Pai. Eu sei que é um pouco difícil, hoje eu até virei a cabeça do pessoal lá na EBD com esse assunto, né, que é muito complicado mesmo entender, mas como assim 100% homem, 100% Deus? Não existe 200%. Aí até brinquei com o João, isso aí se explica com filosofia metafísica, né? Então, ou então física quântica, mas aí é uma viagem muito louca que não dá para a gente parar aqui para ver isso. Mas o fato é que esse conceito, quando a gente compreende que Jesus, no mesmo tempo que ele está falando como homem, ele também está falando como Deus, a gente entende bem o que se passa aqui nessa passagem e aonde Jesus está mirando a palavra dele. Então vamos lá, ele sabia que ele já estava indo para Jerusalém, que ele iria morrer, que ele seria crucificado, e o ato de aceitar a crucificação, de aceitar ele se entregar como cordeiro imaculado para o sacrifício, era mais uma marca de sua humildade, era mais um aval ali, um registro de sua humildade. Como o apóstolo Paulo, ele afirma em Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11,
se você puder abrir também ou me acompanhar, fala bem assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus estava ali com seus discípulos, sabendo que em pouco tempo ele seria crucificado, sabendo que ele estaria cumprindo uma ordem do Pai, que foi determinado desde o início de tudo, porque, irmãos, a gente já aprendeu, né, mas para você que está chegando hoje pela primeira vez, muitas vezes a gente acha assim, né, que a história ela começa, vou fazer igual o pastor, é daqui para lá, né, porque se eu fizer daqui para cá eu estou de frente para trás, então começa aqui, não é isso? As pessoas acham que a história começa, Deus criou tudo, o mundo, o universo, e depois ele resolveu criar o ser humano. Aí o homem peca, aí cai. Aí ele fala, não, Jesus fala, não, eu vou me entregar. Aí Jesus vem e se entrega para a remissão da humanidade, e acabou, a gente vai para o céu e ponto final. O ser humano, com o Cronos, acha que é uma linearidade do tempo. Mas, na verdade, levando em consideração que Deus não existe, Ele é. Teve gente que assustou assim, né? Deus não existe. Deus não existe porque Ele é. Para algo existir, parte do pressuposto que foi criado. Esse púlpito, por exemplo, alguém foi lá, cortou a árvore, aí pranchou as madeiras, aí levou para uma marcenaria, aí o marceneiro foi lá e construiu este púlpito aqui. Ou seja, este púlpito existe. Acontece que Deus não foi criado, Deus é, desde da eternidade até a eternidade. Então não existe essa questão de, quando surgiu Deus? Deus não surgiu, Ele é. Eu sei que é difícil para a gente entender, mas é assim mesmo. Então, a partir do momento que Jesus, que Deus, e aí a gente fala, né, do Espírito Santo, os três em um só, falaram o haja, eles já sabiam, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, e Ele é presciente, Ele sabe antes de acontecer, Ele já sabia, antes da humanidade ser criada, Ele já sabia que o homem iria pecar e que ia ser necessário que viesse alguém dos três, né, do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, como homem, para ser sacrificado, entregar a sua vida pelos pecados da humanidade. E aí, naquele momento ali, do haja, já foi determinado que seria Jesus que iria vir para morrer pelos pecados da humanidade. Então é assim, é num momento único, porque Deus, Ele é. A gente não, a gente existe. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso tudo. Então Jesus, sabendo que faltando algumas semanas para Ele ser crucificado, ou seja, Ele já devia estar ali pensativo, reflexivo, aflito. Ele sabia da dor que Ele iria sentir, porque aí a gente tem que lembrar também que ali era o Jesus 100% homem. Aí chega um camarada, todo pomposo, todo ricão, chegou lá, não sabemos como ele chegou, né? Se fosse hoje, chegaria aí num carrão, marcaria uma audiência com Jesus, né? Convidaria Jesus para o escritório dele, enfim, chegou lá. Aí chegou, né, querendo fazer assim, de igual para igual, ou querendo tirar uma onda. E aí, bom mestre? Querendo dar uma de bonzão, né? Não, vou chamar ele de bom para dar uma moral.
Aí Jesus olha para o camarada assim, está se achando demais, né? Por que você está me chamando de bom? Se bom é só Deus. Mas se Jesus é Deus, e naquele momento ali Jesus já era Deus, por que Jesus fala, Jesus usa essa indagação com ele? Por que você está me chamando de bom? Porque naquele momento ali Jesus estava se colocando em pé de humildade. Jesus estava se colocando abaixo, inclusive, daquele camarada que chegou lá todo pomposo. Daquele jovem, né? E é por isso que Paulo chega e fala, no versículo 8, né? no versículo 8, ele fala assim, assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, ele, enquanto forma de homem, ele se humilhou. Então, se ser cristão é ser um imitador, né, ser um pequeno Cristo, um imitador dele, então nós devemos ser humildes como ele. Mas como aprender a ser humilde como Jesus foi? Porque muitas vezes, quando a gente usa o exemplo de Jesus, aí as pessoas falam assim, mas é muito fácil estar no lugar de Jesus, porque ele também era Deus, então ele resistia às tentações, e lá. Só que a gente esquece que ali ele também era 100% homem. Inclusive, uma vez, lendo algumas coisas, eu li um argumento assim, não, era muito fácil para Jesus se entregar, porque ele sabia que ele, logo depois de morrer, ele iria ressuscitar e reinar. Então, assim, até eu. Vá lá, camarada. Tomar chicotada até as costelas ficar aparecendo. Tomar cusparada de um monte de gente, tomar paulada. Ter as mãos, os punhos traspassados por pregos de 20 a 30 centímetros. Ter o pé um em cima do outro aqui, cravado com um prego de ferro, ficar pendurado durante horas, sem conseguir respirar direito, porque no momento que você está pendurado ali, o peso do seu corpo aperta os seus pulmões e você não consegue colocar ar para dentro. Aí soma com toda a dor das chicotadas, com toda a dor de estar pendurado, ainda tem um monte de gente zoando para sua cara. Desce daí, mané, você não é o Deus? Aí você está entre dois ladrões, sendo que você não tem pecado nenhum, e está um lá, ô Zé, sai daí, rapaz, manda seus anjos tirar você daí, e nós também. Imagina, irmãos, imagina. E tem gente ainda que tem a capacidade de dizer que foi fácil. A audácia, né, de dizer que seria fácil, que faria. Não faria, não. Não faria, não. Porque a gente sabendo que a gente vai morrer e vai para a eternidade, vai para o céu, nós temos essa certeza. Ou pelo menos, se a gente está aqui, a gente deveria ter essa certeza. Sabendo que a gente vai morrer numa boa. Casar, ter filho, envelhecer e morrer. Como é o ciclo natural da vida que a gente aprende lá no primário, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Para nós é difícil. Agora imagina se você soubesse que você, daqui a 3, 4 semanas, vai ser executado. Cadeira elétrica. Igual fazem em alguns lugares aí no mundo. Uma cadeira elétrica, o cara morre em poucos segundos. Injeção letal. Não, mas injeção letal o cara dorme e morre depois, nem sente. Forca. Não, mas forca também, né? Pô, quebrou o pescoço, acabou, morreu. Apedrejamento. Não, mas o apedrejamento, o cara toma uma pedrada na cabeça e já desmaia. E o resto é só para acabar com o serviço. Já seria difícil, né? Só o fato de saber que você vai morrer já é difícil.
Se a gente soubesse que a gente ia morrer, gente, o mundo seria um caos. Se a gente soubesse o dia que a gente iria morrer, seria um caos. Tem uma música do Paulinho Mosca, né, que fala: o que você faria se só te restasse um dia? Aí ele fala um monte de coisa maluca que o povo iria fazer, né? Muita doideira. Agora com Jesus não foi diferente. Ele sabia que ele iria morrer, que não seria fácil, porque senão a pior, uma das piores formas de martírio que já existiu. E olha que quando se fala de martírio, o ser humano é super criativo. Mas ele mesmo assim, ele estava ali, firme e forte, debaixo da vontade do Pai. Então como que a gente pode aprender a ser humilde como Jesus foi? Então eu trouxe aqui 6 pontos. Os 3 primeiros ensinam a gente a ser humilde como aquele jovem não foi. Os 3 últimos ensinam a gente a ser humilde como Jesus foi. Primeiro ponto: sem falsa humildade. Aí é o jovem, né? Lucas 18:18. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre. E continua depois. Ao usar esse termo bom mestre, o jovem ele foi irônico. Ele foi irônico. E Jesus percebeu isso. Tanto que Jesus retrucou. Muitas vezes, irmãos, a gente assume uma máscara de crentão. Tem um termo aí que é muito usado, de crentelho. Não de cristão, mas de crentelho. A gente bota essa máscara e acha que com isso está tudo resolvido. A gente assume uma falsa humildade. Sabe, tem gente que ainda fala assim... E aí você acha que pelo tom da voz da pessoa, aquela pessoa está sendo humilde, mas na verdade é tudo fachada. Quando esse jovem chegou para Jesus e usou esse termo bom mestre, ele estava sendo falsamente humilde. Ele estava sendo falsamente humilde. Segundo ponto: sem vãs teorias, né? Sem teorias à toa, sem teorias desnecessárias, inúteis, né? Ainda falando sobre o jovem. Lucas 18:21. Replicou-lhe o jovem: não, a tudo isso, né? Quando Jesus fala das leis, né? A tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Mesmo sendo fariseu, né, ele era conhecedor das leis, ele foi alfabetizado com o Salmo 119, que era assim que as crianças judaicas, judias, eram alfabetizadas. Salmo 119, que tem todo o alfabeto hebraico. Mesmo ele sendo fariseu, conhecedor das leis, de ponta a ponta, às vezes até cumpridor, né? Não comia certas coisas, guardava o sábado, ia na sinagoga, fazia todos os seus rituais de purificação e tudo mais. Faltava ali o mais importante, o primordial, que era o amor. Era o amor. Porque não adianta, irmão, eu conhecer a teoria, mas eu não praticar. Não adianta a gente ler a Bíblia de ponta a ponta, o Evangelho, a Boa Nova, e não botar em prática. Eu vou estar sendo apenas um erudito, um conhecedor, um cara que conhece a palavra, conhece a Bíblia. Muitas pessoas, inclusive até ateus, conhecem a Bíblia. Existem grandes filósofos aí, pensadores ateus, conhecem e citam Jesus como grande exemplo de vida. Conhecem, estudam. Só que falta o amor. Teve na década de 60, 70, se eu não me engano, uma campanha de evangelismo e fizeram uns exemplares do Novo Testamento que tinha na capa assim: o mais importante é o amor. Não sei se vocês lembram disso. E aquilo ali era meio que uma forma
da pessoa receber a Bíblia, ganhar de presente, sem ter aquela primeira rejeição. Porque se você chegasse para uma pessoa e entregasse um livro de capa preta ou marrom, as pessoas já tinham meio que aversão àquilo ali. Aí agora, você tem um livro que fala assim, o mais importante é o amor, com pessoas felizes na capa, uma capa bonita, então a pessoa recebe, aí começa a ler, e entende que o mais importante é o amor, que o Evangelho, que aliás, toda a palavra, toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, aí chega para o Novo Testamento, o Evangelho, tudo nesse único termo se resume, no amor. Porque a lei, os profetas, a vida de Jesus, a morte de Jesus, trata-se de amor. A gente às vezes acha assim, não, Deus era muito rigoroso com o povo judeu lá no Antigo Testamento, porque Ele colocou aquele monte de lei lá, primeiro os 10 mandamentos, depois colocou o Levítico inteiro, e aí depois o Deuteronômio, que são as outras leis. Deus era rigoroso demais. Só que, na verdade, aquilo ali nada mais é do que a prova do amor de Deus para poder manter o seu povo unido, protegido, puro, para que se apontasse para a vinda de Jesus. Acontece que chegou um certo ponto que os grandes eruditos da lei, os grandes religiosos, os estudiosos, começaram a praticar a lei de uma forma radical, e se achando os bonzões, os cumpridores, mas ficava naquilo ali, quando na verdade o mais importante, que era o amor, era jogado de lado. E é por isso que Jesus chega para esse jovem e desafia ele, porque ele era um fariseu, ele cumpria a lei, mas ele não tinha amor. Será que nós temos sido verdadeiros praticantes da palavra, ou meros conhecedores dela? Porque não adianta nada, irmãos, eu acordar todo dia e fazer uma leitura da Bíblia, e chegar, sair da minha casa e viver uma vida totalmente despreocupada com o Evangelho. Dá no mesmo se você pegar um livro de autoajuda para ler, um Augusto Cury da vida, dá no mesmo. Porque se você lê a Bíblia apenas como autoajuda, dá no mesmo. Dá no mesmo você ler um Harry Potter. Não está causando efeito nenhum. Senhor dos Anéis. Dá no mesmo. A gente precisa ser praticante da palavra. Terceiro ponto. Nós podemos ser humildes, devemos ser humildes, sem mesquinhez. Ainda falando do jovem. Lucas 18, 23. Ao ouvir essas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Para aquele jovem, as riquezas dele valiam mais do que a vida eterna. Aí você, às vezes, pode questionar assim, poxa, mas Jesus pediu para aquele jovem vender tudo que ele tinha? Quer dizer que eu também preciso fazer isso? Não. Porque talvez a riqueza sua não está acima do amor, acima da vontade de Deus. Existe muito rico humilde, gente. E existe muito pobre soberbo. Aqui não se trata de dinheiro, se trata de atitude. Se trata de atitude. Durante 2 anos, enquanto eu fazia faculdade, eu fui vendedor de sapato numa loja. E aí eu tinha que ajoelhar e calçar o sapato em um monte de gente. E era muito pé feio e fedorento. E de gente que não sabia mal escrever, mas que entrava na loja assim, com o nariz em pé,
Mal olhava para mim. Eu quero aquele e aquele. Aí eu ia lá, humildemente, ajoelhava e calçava a pessoa. E na época eu já fazia faculdade e já tinha trabalhado na minha área, né? E aí, às vezes, chegava professores meus, uma vez o coordenador do curso foi comprar um calçado e me viu lá, não sabia que eu trabalhava lá. Aí chegou, Abner, o que você está fazendo ali, cara? Você é um cara talentoso, você é um cara que está no lugar errado. Eu falo assim, calma, eu sou casado, tenho família, eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Na hora certa, Deus vai abrir a porta para um emprego para mim, dentro da área, né, de comunicação. Foram 2 anos, 3 natais, né, que eu comecei no Natal. A pior época do ano pior época no sentido assim, mais difícil, né? É a melhor época para o comércio, mas é a época mais difícil para trabalhar. E depois eu, saí, trabalhei, voltei para a minha área, me formei, tenho trabalhado até hoje. Mas uma coisa que marca, né, essa minha experiência é como as pessoas são mesquinhas. Como as pessoas têm a capacidade de se achar superiores às outras. Porque acham que têm, ou acham que são melhores, ou acham que têm mais, ou às vezes até têm mais posses. Quando na verdade, irmão, no fim da vida, é 7 palmos de terra em cima de todo mundo igual. Uns na terra da prefeitura, outros na terra particular, mas para você que já morreu não faz diferença nenhuma. Para aqueles jovens, as suas riquezas eram mais importantes do que a vida eterna. E para você, qual é a sua riqueza? O que Deus, o que Jesus precisa pedir para você abandonar, para você se tornar humilde? Às vezes não é dinheiro, às vezes é um cargo, às vezes é uma posição, às vezes é, um relacionamento. Às vezes é um bem que você tem, que te coloca, que você acha que é e tal. Às vezes é uma coisa só. Mas nós precisamos buscar, fazer uma leitura, uma avaliação interna para saber o que é que não me deixa ser humilde. O que é que me traz a tentação de ser arrogante? Uma palavra que eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado é orgulho. Porque é normal a gente falar, por exemplo, um filho se forma na faculdade. Poxa, estou orgulhoso do meu filho que se formou na faculdade. Mas até que ponto o orgulho ele é algo que é prejudicial? Muito cuidado com isso. E aí entra no 4º ponto, que já é aprendendo agora efetivamente com Cristo, né? Como a gente consegue ser humilde? Com sabedoria, é o primeiro ponto. Inclusive tem uma... A humildade é hoje, né? Uma das características. Sabedoria. A gente já falou sobre sabedoria? Foi nos primeiros domingos? Ou não? Não me lembro. Enfim, não foi não, né? Sabedoria não entrou nessa lista, não. Com sabedoria. Lucas 18, 19. Questionou-lhe Jesus, por que me chamas bom? Jesus, ele poderia tranquilamente aceitar quando o rapaz chamou ele de bom mestre. Tranquilo. Jesus era mestre, era bom, ele sabia disso, poderia aceitar. Mas ele teve a sabedoria de entender o tom daquele rapaz, a ironia com que o rapaz estava falando. E aí ele não aceitou ser colocado no mesmo patamar que Deus. Bom não. Por que você está me chamando de bom?
Bom é só Deus. Só tem um que é bom, e é Deus. Ele foi sábio. Em quais momentos nós temos oportunidade de nos colocar em pé de humildade, nos colocar abaixo, e aí a gente vai e acaba sendo arrogante? É muito fácil, irmão, é muito fácil você ser arrogante, eu ser arrogante, é muito fácil. É chegar aqui, por exemplo, né, a galera que toca, eu toco, né, aí chegar aqui, estava lá o Marcinho tocando baixo hoje, aí ele fez um groove lá, aí eu olhei para ele assim, legal, mas eu poderia ter torcido o nariz, eu faço melhor. Sabe, são coisinhas pequenas que a gente acaba colocando e vai somando, e vai somando, e vai somando, e vai somando. E a gente acaba explodindo como um vulcão de arrogância. Eu lembro até hoje, e às vezes eu rio sozinho da cena, ele nem sabe disso. No dia que Leandro chegou aqui na igreja, a gente estava ali embaixo conversando, e eu todo feliz, agora ele vai lembrar, eu todo feliz porque eu tinha aprendido a fazer um contra-filé com páprica, né? Aí eu estava ali contando para os meninos, cara, eu fiz uma carne com páprica. E aí o Leandro estava ali no meio da roda, e aí começamos a botar ele no assunto, né? Ele, é mesmo, rapaz? Ele ficou quietinho, não falou nada. Aí depois ele falou assim, filho da mãe, deixou eu falar, eu todo empolgado. Aí ele poderia ter falado assim, mas você poderia ter feito assim, dessa forma, não, porque o cara é especialista, ele é chefe de cozinha. Mas não, ele deixou eu falar, ele foi humilde. Olha que legal. Aí depois, quando eu descobri que ele era chefe de cozinha, eu fiquei envergonhado. Caramba, eu estava todo feliz, bobo, contando para os meninos que eu aprendi, que eu fiz uma carne lá. E aí o cara era chefe de cozinha. Mas é assim mesmo, irmãos. É sabedoria. Sabedoria. Pastor Manu contou um relato lindo da irmã Beth Bacon, missionária, veio para cá, implantou um monte de igreja, escreveu um monte de livro, ajudou na tradução de uma das versões da Bíblia. E aí estava lá na EBD, ela era escritora da revista de EBD, de algumas editoras. E aí eles estavam na EBD e ela falando, né? Não, porque aqui o autor quer dizer isso, 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 isso. Aí chegou o manezão e falou, ô irmã, me desculpa aí, mas eu acho que não foi isso que o autor da lição está querendo dizer, não. Era ela a autora. Aí ela, irmão, muito bom, obrigado pela sua observação. E ficou caladinha, não falou nada. Humildade, irmãos, é isso. É quando você tem a oportunidade, né? A bola está no alto, você tem a oportunidade de dar aquela bicuda, você deixa ela quicar e passa. Porque você sabe que se você chutar, vai acertar na cara do irmão, vai machucar. Isso é humildade, é sabedoria. Quinto ponto é com submissão. Aí vem o 19, parte B. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Jesus, ele mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele não ousou tomar para si as atribuições divinas, enquanto ele estava aqui na terra. Bom é só Deus. Ele não deixou que o prestígio... Uma vez, quando ele estava sendo tentado, Satanás chegou para ele e falou, transforma essas pedras em pães aqui. Ele poderia ter feito, transformado as pedras em pães, mas ele preferiu não.
Ele só falou assim: não tenta o Senhor teu Deus, não. Tenta não, fica quietinho aí. Quando ele estava na cruz, ele poderia ter, ou antes, ele poderia, lá, né, quando ele estava ali no Getsemane, no jardim do Getsemane, chorando, suando sangue, chorando sangue de tamanha aflição, poderia ter falado assim: quer saber? Eu sou Deus. Pronto, acabou com tudo, resolveu tudo. Ele poderia, porque ele ali era Deus também, mas ele não teve essa arrogância, essa soberba. Ele foi submisso à vontade de Deus, já que ele estava ali cumprindo uma missão. Ele falou: vou cumprir até o fim. Tanto que quando ele deu, antes dele dar o último suspiro, ele falou: tetelestai, está consumado, está concluída a missão. Missão dada, missão cumprida. Mas ele foi fiel até o fim. Quantas vezes a gente não deixa a falsa ilusão de prestígio nos tirar a humildade? Quantas vezes, irmãos? Nosso seio familiar, nosso trabalho, na igreja. Ah, porque tem um cargo assim, tem um título assim e tal. E às vezes a gente deixa aquilo ali subir para a cabeça, achar que é melhor do que os outros, e acaba cometendo erros gravíssimos. Último ponto, com entrega. Jesus, ele se entregou. Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres, e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Da mesma forma que Jesus sabia que estava prestes a entregar a sua vida, ele pensou assim: bom, se eu vou entregar a minha vida, para esse camarada aqui entregar a sua riqueza não é nada, né? Quantas pessoas aí não dariam toda a sua riqueza por mais alguns anos de vida? A gente tem o exemplo do Steve Jobs, fantástico, genial, cara que democratizou diversos recursos tecnológicos, e se hoje a gente está aí com vários, usa aí os criativos, né? A tecnologia a serviço do reino, foi graças a esse camarada. E ele teve um câncer, e ele fez transplante, mas mesmo assim ele não foi curado. Eu tenho certeza, irmão, se chegasse um anjo lá para o Steve Jobs e falasse assim: Jobs, entrega tudo que você tem e você vai ser curado, e você vai poder viver aí mais até a velhice, ele daria. Ele daria. Primeiro lugar, porque para um rico enriquecer de novo é fácil, mais fácil do que para um pobre ficar rico, porque o rico ele já tem a mentalidade da riqueza, então ele consegue enriquecer de novo, mesmo ficando pobre. Então, com certeza, ele, que já tinha falido, o Steve Jobs, né? Já tinha falido uma vez e conseguiu recuperar toda a sua fortuna, ele iria aceitar. Em segundo lugar, irmãos, que a vida, ela é muito mais valiosa que qualquer recurso financeiro, qualquer riqueza que você pode ter. Pergunta para a mãe que perdeu um filho, ou para um filho que perdeu a mãe. Pergunta. Jesus, ele deu o seu sangue, e ele só exige de nós a nossa fé. É muito fácil. O trabalho já foi feito, o preço já foi pago. Tanto que mais para frente, Pedro questiona, que Pedro estava ali, os discípulos, né, e fala: mas Jesus,
Nós deixamos tudo que nós tínhamos e te seguimos. Por que esse cara não fez também? Porque faltava o amor no coração dele. Faltava humildade. Ah, mas era muito fácil. Pedro era só um pobre pescador, mas era tudo que ele tinha. Existe uma questão que chama-se parâmetro, né? Parâmetro. Fecha o seu olho e pensa assim, em um monte de gente que é mais pobre que você, financeiramente falando. Se você tem dificuldade de encontrar, vai na rua, nas praças e vê gente que agora, nesse frio, a gente está aqui quentinho. Aqui, ó, na Sérgio Cardoso, logo ali na frente, chegando no Araçás, tem um monte de gente. Parâmetro. Você tirar um cobertor velho e uma caixa de papelão daquele cara é a mesma coisa que tirar a minha casa. É parâmetro. O barco de Pedro, talvez para Pedro valesse mais do que toda a fortuna daquele rapaz. É parâmetro. A moedinha que a viúva entregou, as 2 moedinhas, valiam mais do que os dízimos exorbitantes que os fariseus entregavam. Porque a moedinha era tudo que ela tinha. As moedinhas eram tudo que ela tinha. É parâmetro. Jesus deu o seu sangue, nós só precisamos dar a nossa fé. Então, para concluir, que nós possamos ser verdadeiramente humildes, como Jesus foi. Que a nossa prática, diferente desse jovem rico aqui, ela supere a nossa teoria. Que realmente a gente cumpra aquilo que a gente aprende. Que não haja nada em nossas vidas que supere a nossa esperança pela vida eterna. Não é problema nenhum, irmão, você estudar, você fazer curso, faculdade, pós-graduação, se qualificar, buscar promoção no seu emprego, entrar lá como um cargo menorzinho e sair de lá um grande diretor. Não há problema nenhum nisso, desde que isso tudo não supere a sua esperança na vida eterna. Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o coração, ali estará o teu tesouro. Eu acho que eu inverti. É o contrário mesmo. Mas vocês entenderam. Que tenhamos sabedoria em nossas relações. Como eu estou me relacionando com as outras pessoas? Será que o tom que eu uso para falar com meus amigos mostra que eu sou humilde, como Jesus foi? Porque se eu sou cristão, se eu preciso levar o exemplo de Cristo para influenciar as outras pessoas, e eu sou um cara arrogante, eu não vou transformar aquela vida ali. Eu não vou trazer nada de diferente para ele. Então eu preciso dar o exemplo. Que sejamos submissos à vontade do Pai, assim como Cristo foi. Todos nós, irmãos, temos um chamado nas nossas vidas. Nós precisamos entender qual é o chamado que Deus tem e aceitar. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? Será que você tem aceitado? Será que você tem sido submisso? Que nós possamos abdicar de tudo aquilo que nos atrapalha a sermos totalmente fiéis a Ele. O que é que me atrapalha a ser totalmente fiel a Deus? Será que é uma prática? Será que é algo físico, material? Será que é a internet? Será que é a música? Será que é um tipo de leitura? Será que é uma amizade? Será que é uma prática lá no meu trabalho? O que é que me afasta? O que é que me atrapalha de ser fiel a Ele?
eu preciso ser humilde e abandonar. Que nós possamos ser humildes como Cristo foi, e que saibamos abrir mão daquilo que nos faz pensar que somos superiores, porque dos humildes é o reino dos céus.